Boa noite, pessoal. Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aqui no canal para mais uma noite de estudos da Nova Era, para uma leitura conjunta da carta Laudato Si do Papa Francisco, que fala sobre os cuidados com a nossa casa comum, a Mãe Terra. Esse é um encontro semanal no qual a gente discute, lê, comenta a carta do Papa, fazendo referências ao nosso dia a dia, à vida em sociedade hoje, focando sempre nas ações que podemos realizar no aqui e agora, e também no qual a gente faz uma meditação guiada ao final dos estudos, para que cada uma possa interiorizar esses estudos, o que foi dito, para o seu contexto de vida, para o seu momento dentro de si, né? Porque depois que a gente trabalha dentro, a gente traz a ação para fora. Às vezes é ao contrário também. Boa noite, Mônica, seja muito bem-vinda. Tem um chiado grande no fundo. Eu acho que é o meu computador, gente. Ele tá aqui bem esquentado mesmo. Tá muito alto, Mônica? Posso tentar também tirar o microfone. Teve uma vez que foi o microfone. Melhora? Melhora ou piora? Vamos ver sem o microfone como é que fica. Porque teve uma vez que ele estava causando ruídos realmente. Dá um retorno aí pra mim. Eu vou até aguardar um pouquinho pra voltar. Melhorou? Melhorou ou piorou? Só sim eu não sei se é assim porque melhorou ou se é assim porque piorou. Vamos ver o retorno aí de vocês. Melhora muito. Ah, perfeito. Então era um microfone. Que coisa, o Instagram realmente não gosta do meu microfone, gente. Mas sejam bem-vindas e bem-vindos de novo. Eu convido a todas e todos para fazermos uma oração, para abrir os estudos, para a gente se conectar, entrar nesse momento aqui e agora. Quem quiser fechar os olhos, se conectar com o coração, trazer as mãos à frente do coração, se quiserem. Respirando fundo, uma vez, soltando o ar, levando a atenção, os pensamentos lá para dentro. Inspirando, expirando, chegando no aqui e agora, para invocarmos. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Estão abertos os estudos, a leitura de hoje. Para quem acompanha com o PDF, a gente está na página 110. A gente está aqui no capítulo 4 agora, no parágrafo 142. É onde começaremos hoje a nossa leitura. Boa noite, Cláudio, querido. Que saudade. Seja bem-vindo para acompanhar aqui a live, a leitura, as discussões. É um tema mais religioso, né, espiritual, mas quem sabe tu curte e a gente bate um papo depois. Muitas saudades, viu? Bom, então começando aqui o parágrafo de hoje, o Papa inicia a carta dizendo:
Se tudo está relacionado, também o estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente e na qualidade da vida humana. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Toda a lesão da solidariedade e da amizade cívica provoca danos ambientais. Neste sentido, a ecologia social é necessariamente institucional e progressivamente alcança as diferentes dimensões que vão desde o grupo social primário, a família, até a vida internacional, passando pela comunidade local e a nação. Esse é um ponto muito prático que o Papa já traz dentro da leitura, né, gente? Quando ele diz que a nossa sociedade depende da solidariedade e da amizade. Quando nós pensamos em nossos círculos, né, de amizades que amamos, nos quais somos solidários sem nos perguntar duas vezes, quantas vezes causamos danos dentro desses círculos? Talvez algumas, pouquíssimas, mas é algo que costumamente não acontece, porque estamos prestando atenção no outro, que é nosso amigo, que é nosso irmão, irmã, que é uma pessoa que a gente tem apreço para com ela. Então, o que ele está dizendo aqui é que a gente possa tentar olhar, se colocar nesse lugar de nunca lesar essa solidariedade, de nunca lesar a amizade cívica entre as pessoas, entre os seres e ao meio ambiente. Porque necessariamente, se não cuidamos bem de nós mesmos, uns dos outros, não estaremos cuidando bem daquilo que está dentro do nosso entorno, e muito menos de nossos vizinhos, né, dos outros quintais, digamos assim, e é por isso que ele menciona a vida internacional, né, entre os países, mas a gente pode trazer isso realmente para, né, pro aqui e agora, para a nossa vida, para a pessoa que está do lado, né, do outro lado do muro, do outro lado da cerca, né, a outra pessoa. E ele continua: dentro de cada um dos níveis sociais e entre eles, desenvolvem-se as instituições que regulam as relações humanas. Quais seriam elas? Tudo que as danifica comporta efeitos nocivos, como a perda da liberdade, a injustiça e a violência. Né? Então aqui a gente está falando das relações humanas, dessas instituições que são desde a instituição familiar até a instituição política, privada, né, da indústria. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda, querida. Vários países são governados por um sistema institucional precário, à custa do sofrimento do povo e para benefício daqueles que lucram com esse estado de coisas. O nosso Brasil é, infelizmente, um grande desses exemplos, né? É um grande exemplo desses, no qual a gente vê pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimos bilionários que o Brasil tem, que são exatamente, acredito eu, 42 ou 48, e que tiveram suas fortunas altamente aumentadas, por exemplo, até durante o período agora de pandemia, entre o ano passado e este. Então são por volta de 40, 50 pessoas que estão lucrando às custas do bem-estar, do bem-viver de quase 200 milhões, né, que é a população brasileira total. E é disso que o Papa está falando aqui, né? Quando o sistema institucional é precário, quando ele não olha para o social, quando ele não olha para o ambiental, ele permite que poucos lucrem com esse estado das coisas, né? Porque o lucro é colocado acima do bem-estar do todo, porque não existe a amizade, porque não existe a solidariedade, porque não existe esse olhar para o todo. Então, que possamos cada vez mais estar atentos, atentas àquilo que está ao nosso redor e que a gente não enxerga, né? As instituições precárias e os porquês da precariedade delas.
porque somos nós também atores da mudança desses sistemas, mesmo que seja pouco a pouco, dia a dia, através da nossa atuação singular, né, dentro do nosso espaço de vida. Boa noite, Dri, seja bem-vindo, querido. Estamos aqui nos estudos da Carta do Papa, Laudato Si, que é uma atividade que eu realizo todos os domingos. Boa noite, Sara, seja bem-vinda também, querida, para seguir aqui os estudos com a gente. Espero que vocês gostem da leitura e dos comentários. Gente, a Sara, aliás, é a minha cabeleireira, viu? Fantástica aqui na cidade de Botucatu. Quem ainda estiver procurando um corte, é com ela, maravilhosa. Bom, voltando ao texto. Tanto dentro da administração do Estado, como nas diferentes expressões da sociedade civil ou nas relações dos habitantes entre si, registram-se com demasiada frequência comportamentos ilegais. E aí a gente já pode começar a refletir, né? Cada um de nós, o que são comportamentos ilegais? Nós, seres humanos, a gente adora apontar o dedo para o vizinho, né? Adora apontar o dedo para o outro. Mas será que não existem comportamentos ilegais quando a gente pensa na ética, na solidariedade, na amizade dentro do nosso dia a dia? Né? Nós somos seres imperfeitos, então seria muita prepotência pensar que a gente não age de maneira ilegal, né, nesses âmbitos. As leis podem estar redigidas de forma correta, e esse é o caso, por exemplo, do Brasil. A nossa Constituição brasileira, ela é praticamente impecável, é uma Constituição linda, uma das melhores constituições no mundo, né? Ela é um exemplo mundial de Constituição. Mas, né, ele continua. Mas muitas vezes permanece em letra morta, né? Porque a letra se faz viva através das pessoas, através dos nossos atos. Então, se a Constituição brasileira ela não é vivenciada por aqueles que precisam, né, colocá-la em prática, e isso não são os governantes apenas, são todos os brasileiros, todos nós brasileiros e brasileiras, né? Se eles não atuam, essas palavras, essas leis lindas, maravilhosas que cuidariam de todos e todas, incluindo o meio ambiente, permanecem em letra morta. Poder-se-á, assim, esperar que a legislação e as normativas relativas ao meio ambiente sejam realmente eficazes? Não serão. Né? Nós temos, por exemplo, muitos exemplos no Brasil de leis que definem protocolos, comunicados à sociedade quando se vão fazer, por exemplo, grandes obras. E uma parte da problemática que vem através de nós, seres humanos, é que muitas vezes as organizações que realizam essas obras fazem esse comunicado, sim, mas fazem o comunicado de uma maneira que ele chega intencionalmente a muito poucas pessoas. Então, intencionalmente, aquilo é quase que velado, mesmo que publicado. E do outro lado, nós temos também as pessoas que não se interessam pelo que está acontecendo ao redor delas, que não buscam informação, que não buscam os porquês, que ficam retraídas dentro da própria casa, do dia a dia. Isso todos nós fazemos, sem exceção, né? Então, essa falta da atividade, do olhar solidário para fora, né? No dia a dia, não em uma situação especial, mas dentro do meu cotidiano. Se tem uma represa, por exemplo, sendo construída e eu não me interesso por saber se foi feito um encontro com a população, para ouvir a população, para saber dos danos, dos desvios que isso vai causar nas matas aqui da minha região, no fluxo dos rios da minha região e muitas outras coisas, eu também estou violando essa ética coletiva. E não só a pessoa que está construindo a barragem ou alguma outra coisa e que fez propositalmente com que o comunicado chegasse a pouquíssimas pessoas, né, para que pouquíssimos pudessem ir até lá para perguntar, para reivindicar, para esclarecer.
Boa noite, Luzia, Rosa, Ilza, não sei qual de vocês está aqui comigo, os mãos que produzem, né? Minhas artesãs maravilhosas, de bom sucesso do Itararé, que vocês possam desfrutar também do bate-papo aqui. E, gente, vocês todos são mais do que bem-vindos a deixarem comentários, perguntas, críticas, né? Para que possamos construir juntos aqui essas reflexões com base na leitura da Carta do Papa. Ele continua. Além disso, o que acontece numa região influi direta ou indiretamente nas outras regiões, né? Então lembra aquele olhar, né, para o outro lado da cerca, para o outro lado do muro? Não é só aqui e agora que as coisas acontecem, elas têm um impacto para além da gente. Assim, por exemplo, o consumo de drogas nas sociedades opulentas provoca uma constante ou crescente procura de produtos que provém de regiões empobrecidas, onde se corrompem comportamentos, se destroem vidas e se acaba por degradar o meio ambiente. Então, trazendo essa autorreflexão sobre o nosso consumo, sobre o nosso comportamento, os nossos desejos no dia a dia, né? Então, eu consumir, né, coisa X, né? Como ele está mencionando aqui, por exemplo, o exemplo das drogas, né? Eu consumir drogas porque eu tenho dinheiro para comprar e é a minha consciência e eu escolho realizar esse consumo, né? Eu tô fora desse julgamento, é certo, errado, eu quero ter o prazer de consumir essa droga. Eu muitas vezes desconsidero o que está acontecendo do outro lado. Então, essa não é uma decisão que só afeta a minha pessoa, né? Dizer que é o meu corpo, neste caso, né? O meu corpo, eu decido se faz bem para mim, se faz mal para mim, né? É deixar de olhar, é deixar de ser ético, é deixar de ser solidário com outras parcelas da sociedade que estão envolvidas nessa corrente, até que a droga chegue até mim, que eu possa comprar, consumir essa droga, né? Eu estou escondendo, deixando debaixo do pano todo um afluir, né? Assim, um desenrolar de coisas que afetam outras pessoas, né? Nós sabemos aqui no Brasil das situações dentro das favelas, dentro do tráfico, que culmina até com as questões políticas, né, do nosso país, que estão muitas vezes extremamente envolvidas nesses sistemas de contrabando, de corrupção e tudo que a gente conhece, né, de venda de armas e etc. A lista, ela aumenta. Então, assim, o puro desfrutar de um prazer muitas vezes não é só aquele desfrutar do prazer, ele não é só apenas aquela decisão para cada um de nós, mas ela afeta a sociedade como um todo. E aí a gente pode trazer muitos outros exemplos, né, no nosso consumo de dia a dia, referentes ao consumo de lixo, de plástico, de outras coisas que são supérfluas na nossa vida ou que acarretam esse desenrolar, né, de coisas que não são positivas em outras áreas da sociedade. Bem-vindos, queridos, sejam bem-vindos aqui no nosso bate-papo de hoje. Estamos falando sobre o meio ambiente, a sociedade, nossos costumes, através da leitura da Carta do Papa Francisco, que estamos usando para fazer essas reflexões aqui hoje, de domingo, nesse bate-papo semanal. E agora a gente entra no ponto 2 do capítulo 4, que ele nomeou de ecologia cultural. Vamos ver o que o Papa entende por ecologia cultural, e lembrando que essa carta ele não escreveu simplesmente, né, dele, foi através de pesquisa, de dados científicos, sociais, urbanos, rurais, que ele coletou para apresentar no formato desta carta, né? Então vamos apreciar o que ele coletou como sendo ecologia cultural de diversas partes aí do mundo, da sociedade, para trazer isso de uma forma concisa para o nosso conhecimento, para o nosso refletir.
Ele começa: a par do patrimônio natural, encontra-se igualmente ameaçado um patrimônio histórico, artístico e cultural. Aí, para o pessoal do artesanato, os artesãos, acho que esse capítulo vai ser bem interessante. Faz parte da identidade comum de um lugar, servindo de base para construir uma cidade habitável. Não se trata de destruir e criar novas cidades hipoteticamente mais ecológicas, onde nem sempre resulta desejável viver. É preciso integrar a história. A gente usa muito a palavra salvaguardar, né? Salvaguardar a história, ele já vai chegar aí. A cultura e a arquitetura de um lugar, salvaguardando a sua identidade original. E as pessoas são as raízes dessa identidade original. Então, se não tivermos o olhar para as pessoas, para os costumes, para os modos de vida, o respeito ao antigo, o respeito ao que veio antes da gente, que é parte intrínseca da cultura, da onde a gente veio, dos nossos costumes, da sabedoria que foi gerada durante tantos anos, a gente acaba se autodestruindo e autodestruindo o ecossistema no qual estamos inseridos e inseridas. Por isso, a ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da humanidade no seu sentido mais amplo. E aí, gente, tá aí o artesanato também. Mais diretamente, pede que se preste atenção às culturas locais. Pede que se preste atenção quando se analisam questões relacionadas ao meio ambiente, fazendo dialogar a linguagem técnico-científica com a linguagem popular. É muito comum também em projetos de grandes obras, né? Agora a gente está indo para o macro, que se faça um estudo do impacto ambiental. Então, o que o Papa fala aqui é que no impacto ambiental a gente não pode simplesmente considerar o impacto para com a natureza, né? Mas precisamos também considerar o impacto social, cultural naquele local que está sendo modificado, seja por uma grande obra, pela construção de uma cidade, pela construção de uma casa às vezes, né? De uma ponte, enfim, podem ser X tipos de construção, né? Ali vivem pessoas, qual que é a relação que aquelas pessoas têm naquele lugar? E aquilo que eu estou inserindo, aquela nova construção, como é que ela vai mudar esse sistema? As pessoas vão continuar vivendo da maneira que elas viviam? Se a resposta é não, qual que é o impacto disso? Existem alternativas? Será que seria possível não causar essa destruição da cultura, do que está inserido ali há tantos anos e que é parte de uma grande sabedoria, de uma grande herança, né? E da vida social e muitas vezes também que cria condições financeiras para a vida daquelas pessoas que vivem ali. A gente vê na nossa sociedade, no dia a dia, diversas vezes grandes empreendimentos marginalizando as pessoas que já estão à margem da sociedade ou que estão localizadas em regiões para as quais não existem muitos olhos, para as quais as pessoas não prestam atenção. Então aí a gente volta naquele comentário. Por um lado, existem pessoas que deixam isso passar batido e tem outras que deixam de procurar se inteirar sobre, né? E o resultado é a destruição da natureza, da sociedade, da cultura nesses locais que geralmente trazem um acervo, uma história muito, muito, muito rica, né? E aqui a gente pode citar as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, comunidades periféricas, entre muitas, muitas outras, né? E para isso, para evitar isso, o que a gente precisa? De novo, daquele olhar solidário e de amizade que ele citou para com as pessoas e as tão denominadas coisas, né? A natureza, que a gente já falou inúmeras vezes aqui nos estudos, não é uma coisa, é um sujeito como nós mesmos, né? Para ser considerado como pessoa. Bom, terminando aqui o parágrafo do Papa, ele fala: é a cultura entendida não só como os monumentos do passado,
mas especialmente no seu sentido vivo, dinâmico e participativo, que não se pode excluir na hora de repensar a relação do ser humano com o meio ambiente, sendo então, gente, parte intrínseca, né, desse ciclo, ser humano, meio ambiente, cultura. A cultura, ela existe na junção desses dois, né? Eu acho muito lindo o que ele está trazendo aqui nesse capítulo. E quero saber a opinião de vocês, né? Quero saber o que vocês estão achando dessas colocações do Papa. Escrevam, por favor, contem, discutam, perguntem. Ele continua: a visão consumista do ser humano, incentivada pelos mecanismos da economia globalizada atual, tende a homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade cultural que é tesouro da humanidade. Gente, esse parágrafo, esse começo de parágrafo é muito importante, eu vou até repetir. A visão consumista do ser humano, incentivada pelos mecanismos da economia globalizada atual, tende a homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade cultural que é um tesouro da humanidade. A gente comentou nos estudos, né, da aula passada, na leitura da aula passada, como isso acontece dentro da produção de alimentos, né, porque é muito caro manter a diversidade alimentícia que deveríamos e poderíamos ter aqui no planeta. Então se homogeneiza a produção alimentícia. De 30, 40 mil espécies comestíveis que a gente tem no mundo, se escolhem talvez 100, né? E só essas são passadas para frente. Olha o absurdo, gente. Olha a perda da riqueza. E com a cultura não é diferente, porque dentro de um mundo globalizado se colocam, né, desejos, costumes, necessidades, entre aspas, né, que são guiadas por esse consumismo que vem através do sistema capitalista, né, de venda, de lucro, de consumo, para tão aclamada, né, para o tão aclamado desenvolvimento que a gente já criticou pontualmente aqui nos estudos várias vezes. O que acontece? Esse desejo é colocado para toda a população. E muitas vezes acontece que uma nação, né, os costumes de uma nação são colocados como melhores do que os outros, fazendo com que as pessoas dessas outras nações, né, aqui embaixo, procurem atingir o estado, a cultura, a maneira de ser, o modo de ser das sociedades dos países lá em cima, né, entre aspas. Isso também acontece com as diferentes raças humanas, né? Com o próprio racismo estrutural que a gente vive e convive com ele nos nossos dias de hoje. A sociedade eurocêntrica, né, que veio da Europa e se espalhou pelo mundo todo, colocou o homem branco como aquele objetivo a se alcançar. Então, o modo de viver, de se vestir, de falar do homem branco foi passado como aquele é o meu objetivo de vida. Eu tenho que ser o mais parecido com aquilo, com o homem branco, né? E isso mata culturalmente tantas outras culturas, riquezas que são tão boas, ricas, belas quanto a cultura branca, né? Cada uma tem o seu lugar. De novo, a gente está aqui falando de um entrelaçado e não de um melhor ou de um pior, né? E é isso que a gente precisa quebrar dentro da sociedade, essa busca por um ideal. Não temos um ideal de vida, temos múltiplos ideais de vida. Não temos apenas uma maneira de nos organizar. Nós temos múltiplas maneiras de nos organizar. Nós temos, não temos só um modo de viver, nós temos diversos modos de viver e nenhum é melhor do que o outro, são todos complementares. Se a gente reaprender a olhar para as coisas sem procurar o melhor, o mais desenvolvido e treinar o nosso cérebro, a nossa maneira de pensar e de viver, procurando como as coisas se complementam, o que é rico e único de cada cultura, de cada coisa,
Gente, eu acredito que a gente ia estar já vivendo, né, num outro mundo, num outro patamar, digamos assim, de bem-estar social, porque não existiria competição. Nós nos aceitaríamos como somos, né, belos, belas, lindas, lindos, ricos, ricas, culturalmente como somos, apreciando todas as nossas raízes, culturas, o artesanato, a música, a dança, né? Todas as expressões culturais que nós temos, a nossa própria cor, a nossa própria fala, o estilo, sem precisar procurar um outro para substituir aquilo que já é perfeito, né? Isso foi vendido para a gente durante anos, durante séculos de colonização. Então, esse olhar para dentro, do valorizar as raízes, do entender da onde a gente vem, do porquê isso tem muito valor, essa é a descolonização da qual a gente precisa falar. Não é apenas uma mera palavra, né? Mas ela traz muita profundidade e que a gente possa se conectar cada vez mais com essa profundidade dela, buscando aquilo que é nosso de verdade. Então, quando eu me sinto brasileiro, brasileira, vamos parar de olhar para a Europa, vamos parar de olhar para os Estados Unidos e querer replicar aquilo que eles são. Vamos encontrar o que é parte da nossa matriz. A matriz branca é parte? Sim, é parte, mas ela é uma parte. Nós temos a matriz africana, nós temos a matriz indígena, nós temos muitas outras matrizes hoje também aqui presentes no Brasil. E quanta riqueza isso não é. Então, né, já vemos muitos processos de libertação também nos dias de hoje. Né? Por exemplo, mulheres negras estão deixando o cabelo encaracolado, né? O encaracolado, ele está sendo visto como algo belo hoje em dia, antes não era. Então, assim, só para citar um exemplo pequeno, mas que é muito expressivo do que a gente está vivenciando no dia a dia hoje. Nós estamos acordando para nos descolonizar mentalmente, emocionalmente e muito em breve, acredito eu que também materialmente, desses dependeres do querer ser algo que não somos, depreciando aquilo que somos, né? Então, estamos já dentro desse movimento de autovalorização, de busca, de reavivar as nossas raízes, e parte disso é cada vez mais se alinhar com aquilo que veio antes de nós, com os nossos ancestrais, todos eles, não só os europeus, mas todos eles, né? Essa busca individual da ancestralidade, de reconhecê-la, de vivê-la, de se interessar por quem eu realmente sou e não por uma cópia, né, por um ditado que foi colocado dentro da sociedade e a qual, né, muita gente ainda corre atrás para ser, né? Porque aí a gente só vive infeliz, né, gente? O outro lado da moeda é a libertação, a felicidade, a alegria, tudo mais que vem aí com ela. Mas vamos aqui fechar o parágrafo juntos e juntas. O Papa diz: por isso, pretender resolver todas as dificuldades através de normativas uniformes ou por intervenções técnicas leva a negligenciar a complexidade das problemáticas locais que requerem a participação ativa dos habitantes, né? Olha só isso. Ele está falando aqui do saber local, do respeitar o saber local e o quão importante isso é no nosso país, Brasil, gente, que é do tamanho que ele é, né, que traz a complexidade, a diversidade que ele tem. A gente precisa de um governo federal único, né, de um estado único, talvez não, né? Eu pessoalmente questiono muito isso. Onde estão as liberdades locais para que essas autogestões possam ocorrer de maneira mais efetiva? Né? Um tempo atrás, acho que já faz mais de ano, talvez 2 já, ocorreu aquele vazamento, né, no Nordeste brasileiro. A costa estava um caos, né? Óleo para todo lado. E o governo federal levou muito tempo para reagir, e quando reagiu, não reagiu de uma boa forma, de uma forma efetiva. E a gente pode se perguntar, poxa, se tivessem dado autonomia e recursos para que os pescadores, as pessoas que vivem, moram lá localmente, que trabalham nesse mar, que convivem com esse mar todos os dias, né, seja com a ajuda de outros especialistas ali da região,
Se o recurso estivesse ali na hora e a autonomia ali na hora, permitindo que essas pessoas atuassem, quão cedo a coisa toda não teria se resolvido e muito dano seria, né, não teria ocorrido. Então é sobre isso que o Papa está falando, porque nem sempre a gente é melhor ter uma solução só, porque na verdade isso é incongruente. Se somos distintos, se as regiões são distintas, né, por exemplo, quando a gente fala de regulamentar o trabalho infantil aqui no estado de São Paulo e lá no estado do Amazonas, são coisas totalmente diferentes, que vão precisar de olhares e regulamentações diferentes, porque são realidades distintas, né? Então a gente não pode perder a sensibilidade para isso. Bom, a gente já está aqui até avançando um pouquinho no tempo, né, da meditação, mas acho que vale a pena a gente concluir o parágrafo, gente. O Papa continua. Os novos processos em gestação nem sempre se podem integrar dentro de modelos estabelecidos do exterior, mas hão de ser provenientes da própria cultura local. Tudo que a gente falou até agora, né? Assim como a vida e o mundo são dinâmicos, assim também o cuidado do mundo deve ser flexível e dinâmico. As soluções meramente técnicas correm o risco de tomar em consideração sintomas que não correspondem às problemáticas mais profundas. É preciso assumir a perspectiva dos direitos dos povos, das culturas, dando assim provas de compreender que o desenvolvimento de um grupo social supõe um processo histórico no âmbito de um contexto cultural e requer constantemente o protagonismo dos atores sociais locais a partir da sua própria cultura. Ou seja, por que nós destruímos, por exemplo, a cultura indígena, que luta até hoje, dia a dia, para sobreviver num país, numa terra que é originalmente deles? Porque a gente impôs um outro sistema de desenvolvimento, porque a gente impôs lá atrás valores que eram valores de alguns, mas não de todos, e não correspondiam com a cultura local, com o valor do que... O que é desenvolvimento para o indígena? Será que essa palavra existe? Será que eles buscam desenvolvimento? E se não buscam, por quê? Né? Isso é mais válido ou menos válido? Será que a gente tem que fazer essas perguntas? Acredito que não, né? O que é o bem-estar, o que é o bem viver para o indígena que não existe dentro da cultura europeia, que a gente está começando a entender agora, né? E quebrando esses paradigmas do capitalismo que não fazem mais sentido, né? O que é o bem viver? Para quem nunca ouviu falar de bem viver, eu vou deixar na curiosidade mesmo para vocês irem atrás, pesquisarem, lerem sobre o que é bem viver, ou simplesmente procurar conhecer um conceito, um valor de uma outra cultura que seja diferente da sua, para procurar entender o porquê que eles veem valor naquilo, né? Se eu não vejo, por que uma outra cultura vê? E aprender a respeitar essa diferença. Mas vamos lá, para fechar agora realmente o capítulo. O Papa termina dizendo: nem mesmo a noção da qualidade de vida se pode impor, olha só, mas deve ser entendida dentro do mundo de símbolos e hábitos próprios de cada grupo humano. Então, qualidade de vida para mim é uma coisa, qualidade de vida para você é outra coisa, qualidade de vida para uma pessoa lá fora é outra. E que a gente possa, no nosso dia a dia, respeitar todas elas e nas nossas ações também considerar que aquele tipo de vida, que aquele valor não vai estar sendo deturpado, destruído, para que eu possa manter ou expandir o que eu considero um valor de qualidade de vida, né? Que o nosso limite seja onde começa o limite do outro, da outra. Eu acho que isso resume muito bem tudo que o Papa trouxe hoje para a gente na carta. E agora, sem mais demoras, eu convido todos e todas aqui na live hoje, todo o pessoal que veio, né, de primeira viagem, que está aqui com a gente,
para a nossa meditação guiada, que vai ser a respeito do que a gente discutiu. Eu espero que vocês possam agora relaxar, interiorizar tudo que foi dito, refletido, começando a fechar os olhos. Eu convido todos e todas a fecharem os olhos, a irem se aquietando. Eu vou estar aqui acompanhando vocês, parcialmente de olhos abertos, parcialmente de olhos fechados, até para ficar de olho no tempo, mas guiando essa meditação com vocês. Então, de olhos fechados, respirem profundamente algumas vezes, levando a atenção de vocês lá para dentro. Deixando tudo que está do lado de fora lá fora. Apenas focando no que está dentro de você. Inspirando, expirando, focando naquilo que está dentro de você. Mantenha a coluna ereta. Relaxe os ombros. Relaxe os músculos da sua face. E continue inspirando, expirando, trazendo foco para o que está dentro de você. Deixando o que está lá fora, fazendo barulho, lá fora, sem se importar. Inspire, expire, levando todo o ar lá para a barriga quando você inspira, murchando toda a barriga quando expira, inspirando com a barriga, expirando, murchando a barriga. Trazendo todo o foco para dentro de você. Trazendo todo o foco para dentro de você. Inspirando agora por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando o ar por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, continuando nesse ritmo de 3, 3, 3 e 3, no seu tempo. Respirando profunda, lentamente,
no seu tempo, em 3, 3, 3 e 3. E continue levando toda a atenção para dentro do seu eu. Você inspira, segura, expira e segura o ar tão suavemente que uma pessoa ao seu lado nem perceberia a sua respiração. Respire ciclicamente o mais leve e suave possível. Em 3, 3, 3 e 3. Levando toda a sua atenção lá para dentro de você. Levando toda a atenção lá para dentro de você. Terminando o próximo ciclo, vá voltando à respiração normal e leve agora o foco aos seus pensamentos, à sua mente, aquilo que você costuma pensar no seu dia a dia. E se pergunte: esses pensamentos vêm de mim? Esses pensamentos vêm de costumes? De onde vêm os meus costumes? São costumes meus ou são costumes de outros que eu acredito serem meus?
quem me ensinou a pensar assim. Esse modo de pensar vem das minhas raízes ou foi imposto a mim às custas das minhas reais raízes? Por um momento, também tente sentir onde estão as minhas reais raízes. Sinta no seu corpo onde estão as minhas reais raízes. E passe agora a prestar atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua maneira de sentir. Que parte desse sentir é meu? Que parte desse sentir eu herdei? De qual cultura vêm meus medos, anseios, desejos? Essa é realmente a minha cultura? Como é que a minha cultura de raiz sente as coisas, vê as coisas? Quantas culturas raiz eu tenho dentro de mim? Será que elas sentem, se emocionam de forma igual ou de forma diferente? Será que é por isso que existem paradoxos dentro de mim? Será que é por isso que eu sinto e me emociono uma hora de uma forma, outra hora de outra? Quantas culturas existem dentro de mim? Sinta e valide, aceite, receba cada uma delas. Valorize igualmente cada uma delas, pois é através da expressão de cada uma que existe você. É através da herança de cada uma que existe o seu verdadeiro eu.
Será que eu conheço o meu verdadeiro eu? Foque agora no seu corpo. Inspire, expire, levando a atenção para o seu corpo, se perguntando: da onde vem o meu corpo? De onde nasceu o meu corpo? De onde nasceram os corpos dos meus pais, das minhas mães e das mães e dos pais, dessas mães, desses pais, ao longo de anos, décadas, séculos, milênios. De quais outras espécies eu vim? De qual matéria elas vieram? Até entender que a minha essência é a própria Terra, é o próprio planeta, e que cada um de nós, cada uma de nós, provém dela, da mesma Terra. Inspire, expire, adentrando cada vez mais o seu interior, buscando, sentindo cada vez mais a sua própria ancestralidade. Ainda de olhos fechados, mentalmente, chamamos em conjunto uma oração para terminar assim essa meditação. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras
que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço da humanidade. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço da humanidade. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço da humanidade. Essa é uma oração da comunidade Luz de Figueira, com adaptações do Terreiro Pena Vermelha. Eu agradeço, desejo a vocês uma boa noite, um bom final de domingo e uma semana inspiradora, que possa se realizar através das nossas ações, das nossas mãos, daquilo onde atuamos com a nossa vontade, não os nossos desejos, no dia a dia. Boa noite, beijos, abraços e até domingo que vem, às 20 horas aqui no canal.